Olá, queridos irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 12 de junho de 2026, aqui quem fala é Padre Elano Sami, da Paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso minuto do Evangelho de hoje. Um Evangelho bendito, abençoado como sempre. O Senhor começa dizendo: Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Te louvo, ó Pai, louva a ti, ó Pai. Aqui nós temos uma palavrinha que é a palavra apokrites, que significa ele confessou, ele declarou. É como se fosse uma coisa muito íntima, é como se fosse uma oração muito pessoal, uma oração de dentro da alma. E aqui, meus irmãos, o Brown, aqui que eu estudo, ele gosta muito dele, ele vai dizer que isso aqui corresponde a um resquício antigo, não é? Da formação do evangelho ainda. Tem uma tese chamada tese Kellett, né? O Fonte que é a tese de que os evangelhos, né, nasceram das pregações de Jesus e dos apóstolos. E havia um escrito que era comum aos três evangelistas, né, aos quatro. E essa fonte, né, que seria, é uma tese, né, a gente diz porque, como eu sei que tem muitos estudiosos aqui, a gente precisa então, né, fazer essas informações circularem. Então, isso aqui seria o que há de mais antigo nos evangelhos, formado talvez junto ali com São Marcos, né? E você encontra também em São Lucas. Hoje, dia do coração de Jesus, e então o Senhor começa dizendo: é, Eu agora vou confessar, vai sair do fundo da minha alma agora. E a gente encontra aqui uma palavrinha interessante, que é a palavra lev, ou levav, que é coração em hebraico. Sabem o que é o coração? O coração, ele é o centro de processamento das nossas quatro camadas, da nossa corporeidade, das nossas emoções e sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas decisões. Então, tudo isso que seria, né, a nossa vida inteira, seria a nossa vida humana, a nossa pessoalidade, terra, fogo, água e ar, tudo isso é processado onde? Não é na cabeça. Eu achei isso aqui maravilhoso. A cabeça, né, ou a mente, ela processa pensamentos, mas a mente não processa sentimentos. A mente, inclusive, ela vai interpretar os sentimentos e muitas vezes erra, não é? Porque os sentimentos são de outra natureza, não são racionais. As decisões também não são na cabeça, não são racionais. E onde é que está esse cerne? Onde é que está o núcleo? Aqui fazendo uma analogia, onde é que está todo o processamento da nossa vida? O coração. E lev também significa aquilo que une, é aquilo que dá o tirocínio, né? Então é muito interessante a gente entender Bíblia, porque a gente está se entendendo. Eu estou fazendo aqui com vocês antropologia, né? Antropologia bíblica, claro, né? Então, Jesus Cristo agora está processando uma coisa dentro da alma dele. Jesus agora está juntando terra, fogo, água e ar na alma dele, que é uma alma divina, na corporeidade e na nossa humanidade. Então, aqui é de fato o cerne, que é o dia que a gente celebra hoje como católico, né? Talvez uma pessoa que não tenha formação católica ou quem veio de um berço de outra igreja nunca vai entender por que que a gente hoje celebra o coração de Jesus. Nós estamos celebrando o cerne, o centro. Estamos celebrando agora esse lugar onde Deus reflete, onde Deus confirma, onde Deus faz o seu tirocínio. E o que que o Senhor diz, né? Ele diz: Eu te louvo a ti, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Céu e terra são todas as realidades humanas, não é? O ser humano não é feito para o inferno, então o ser humano é feito para a terra e para o céu. Toda a realidade humana, Uranol, Uranu e Ges ou Ges. Te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Aqui tem uma coisinha interessante também. Quando diz que ele é Senhor, ele está dizendo que o Senhor não é o César Augusto, porque eles chamavam os Césares, né, de senhores da terra e do mar. Como é que os romanos chamavam aquela região do mar Mediterrâneo? Mare Nostrum, né? O nosso mar. Porque eram os domínios de César.
E aqui, meus irmãos, o Senhor diz: é o Senhor Deus, é o meu Pai, pater, né? Abá. É o Abá, que é o Senhor do céu e da terra. Porque ocultaste, é crupsas. O que é isso, não é? Deus, ele dificultou esse conhecimento aos sábios e entendidos. Por quê, padre? Porque aqui é uma crítica. Os sábios e entendidos são cheios de si. Como é que Deus vai se revelar para uma pessoa que é cheia de si, né? Então, meus irmãos, para me encher, eu preciso me esvaziar. Por isso que o Senhor diz: eu escondi, né? O Pai escondeu estas coisas aos sábios e entendidos e revelou apocalipsas, ou apocalipses, né? Traduzindo aqui para o português, revelou, tirou o véu e mostrou aos pequeninos. Essa palavra aqui, meus irmãos, que aparece, não é? Nepióis. Esses pequeninos são aqueles que correspondem ao nome hebraico Anauim. O que são aqui esses pequeninos? Eu vou aqui traduzir o que Jesus escreveu aqui, né? Nepióis. E aqui o computador tá rodando. Nepióis. O que seria isso aqui, não é? Esse nepióis são aqueles que são criancinhas. Então o Senhor revelou não aos pequeninos, mas os que têm o coração de criança. Inclusive o que diz aqui o Brown, ele diz assim: aos que se assemelham a crianças, aos que não valem nada para este mundo, aos que este mundo ignora. Então o Senhor revelou estas coisas aos pequeninos, às criancinhas. Sim, Pai, aqui é uma oração, né? É Jesus orando no coração dele, até porque oração é você voltar uma luz para dentro de si. Porque assim foi do teu agrado, Eudóquia, perante todas as coisas a mim. Então, Jesus está dizendo que Deus está confirmando ele como o Senhor. E ele está alegre porque a missão está acontecendo, né? A graça de Deus está sendo encaminhada. Aí ele diz: tudo me foi entregue pelo Pai meu, e ninguém conhece. Epignoskei. Sabe que palavra é essa? Conhecer de dentro. A intimidade mais profunda. Ninguém tem intimidade mais profunda com o filho senão o pai, e ninguém conhece profundamente o pai senão o filho, e a quem o filho, e aí ele vai colocar a palavra buletai, que significa a quem o filho está disposto a revelar, a quem o filho deseja ardentemente revelar. Primeira parte do Evangelho. Segunda parte. Vinde a mim. Duas forças aqui. Força centrífuga, jogar para longe, ir para longe. Força centrípeta, trazer para perto. Vinde a mim, todos, pantes. Vinde a mim. Se lancem sobre mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Duas palavras de pastoreio: exaustão e aborrecimento. Todos vós que estáis exaustos, copiontes, e todos vós que estáis sobrecarregados, pepsortis menoi, todos aqueles que estão sobrecarregados e cansados. Olha que coisa bonita. Por que, padre, exaustos e aborrecidos? Os pastores, por isso que aqui a gente volta agora para Ezequiel, a gente volta agora para Jeremias, a gente volta agora para o Jardim do Éden, onde Deus queria dar descanso, né? Por que, padre? Vinde a mim todos os exaustos e aborrecidos. Os pastores, e o povo de Deus é de cultura pastoril, os pastores, eles sabiam que uma ovelha podia morrer por três razões. Podia morrer por não ter pastor, porque a ovelha é dependente do pastor. Inclusive, a ovelha é o único animal que fica ali paradinha, né? Enquanto o pastor vai tosqueando. Segundo, uma ovelha pode morrer de sobrecarga, muita lã. Uma ovelha pode morrer porque carrega muito peso, porque se cansou e não se alimentou. E também uma ovelha pode morrer de aborrecimento,
Quando o rebanho começa a ficar agitado, quando a grei começa a se agitar, a se debater, algumas ovelhas começam a morrer de irritação. É muito bonitinho o, a imagem, a analogia, né, do pastoreio. As ovelhas, elas ficam ali paradinhas. Quando elas estão em paz, elas se deitam e dormem, até ficam de lado, né, como se fosse um ser humano, né, deita ali de lado. Mas quando elas estão inquietas, elas não se deitam, não descansam. Dessa forma, o Senhor está dizendo que as ovelhas, né, que somos nós, estamos exaustos e aborrecidos, a ponto de morrer. Vinde a mim, venham ser minhas ovelhas. É um pai, né, aqui, é um Deus amoroso dizendo: vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, exaustos, e vocês que estão aborrecidos. Você conhece gente assim, que está sobrecarregada, que todo dia diz: eu não aguento mais, eu não consigo mais, estou no meu limite, eu não suporto mais? Você conhece gente que está dizendo: eu estou irritado, eu estou com raiva, eu não gosto da minha vida? Vinde a mim. Como a palavra do Senhor é atual. Deute pros me pantes. Vinde a mim, todos vós. Padre, mas eu sou pecador, todos vós. Padre, mas eu nem era católico, todos vós. Padre, eu sou alguém que está chegando na igreja agora, todos vós. Padre, eu não faço nada para Deus, estou tão longe de servir a Deus. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, exaustos e aborrecidos, e eu acharei repouso para vós. Onde a gente encontra essa palavra? Vos acharei repouso. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai às veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Jeremias é um profeta de muito sofrimento, não é? Deus pôs o homem no jardim. Jardim é lugar de descanso. E quando a gente vai para a palavra descanso em hebraico, em grego é a palavra anapausis. Quando a gente vai para o hebraico, a gente encontra essas três expressões: menuchá, que significa tranquilidade e sossego. Agora eu vou fazer promessas a vocês. Menuchá, repouso, tranquilidade, sossego, paz, restauração. Você quer? Segundo, Noá, o nome de Noé. Noá, descansar, parar de trabalhar, parar de carregar fardos, concluir uma obra. Noá. Terceiro, Shabat, cessar, descansar, concluir a obra, desfrutar espiritualmente. Quando o Senhor diz: eu vos acharei descanso, Ele vai achar para nós essas três coisas. Inclusive, todos os dias, eu estou usando como método de estudo, eu estou fazendo um pequeno glossário em grego e hebraico. E eu vou levar para a missa, quem quiser, lá eu entrego, tá bom? Eu fiz o de ontem, mas eu acho que ninguém se interessou, então acho que eu rasguei. Vou levar hoje, se alguém quiser, eu dou, tá bom? Eu acharei descanso para vós. Eu acharei descanso. Eu achei lindo isso. Me lembrou o Salmo 23. Lembram? Uma ovelha pastoreada. Tu és, Senhor, o meu pastor. Vos devolverei ao jardim. Quando Jesus morre, onde é que ele é colocado? Num jardim. É o homem que volta ao jardim de Deus. Eu vos darei um jardim. Eu vos darei menachá. Eu vos darei noach. Eu vos darei shabat. Eu vos darei. Eu achei linda essa expressão. Eu vou achar um repouso para você. Você sabe aquele pai bondoso, aquela mãe bondosa que vê o filho cansado e diz assim: eu vou te dar descanso. Não, ninguém faz barulho que agora ele vai dormir. Eu vos darei descanso. É lindo, meus irmãos. É lindo, lindo, lindo. Continuando, né? Não vou ficar aqui parado igual Jesus, né? Eu te louvo, ó Pai. Eu vos darei descanso a vós. Tomai o jugo meu sobre vós. Olha que agora a coisa vai para outro campo. Eclesiástico 6, 23 até o 31. O que é que está escrito? Escute, meu filho, aceite minha opinião, não rejeite meu conselho. Coloque os pés nos grilhões da sabedoria e coloque o seu pescoço debaixo do jugo da sabedoria. Olha aí,
Outro, irá na minha presença, pois te farei descansar. Êxodo 33, ainda é o anterior. Mas esse do Eclesiástico é maravilhoso. Quando o Senhor diz, tomai sobre vós o meu jugo, ele está falando de sabedoria. Ele está falando sobre discipulado. O que é que se espera de um discípulo? Que ele se submeta, que ele escute, que ele acompanhe. Aí o Senhor vai fazer uma analogia. Em cima de Eclesiástico, né? Ele vai dizer: eu também tenho um jugo. Mas por que jugo, não é? Vou explicar agora. O jugo, meus irmãos, ele serve para unir dois animais ou mais. Qual é a função do jugo? Ele é uma peça de madeira que é colocada aqui e no outro animal. Então, vida comunitária. O que é estar debaixo do jugo? É aquela pessoa que é conduzida por Deus, três coisas. Segundo, equilibrada, porque o jugo serve para equilibrar. Se um animal começa a puxar muito, o outro vai equilibrando. Se um animal começa a ficar parado, o outro vai puxando para frente. Então, primeiro, para balancear as forças. E também para direcionar. Quando um animal começa a ir para um canto e outro para outro, vem o que pôs o jugo, não é? O dono dos animais, e alinha, direciona. Então o Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo. De Zugon, né? Meu sobre vós. Então existe uma lei, existe sim uma doutrina em Jesus. E aprendei de mim, Mafeté, sejam meus discípulos, de mim, não mais dos fariseus, não mais dos mestres da lei, não mais dos saduceus, não mais dos essênios. Aprendei de mim. É uma palavra para a igreja, uma palavra para você e para mim. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha obediência. Nepiós, né? Pequenino, já falei. E aprendei de mim. Aprendei de mim. Já falei também sobre o boletai, né? Que é a palavra que significa o querer. Da noite também eu falo. Aprendei de mim. Sejam meus discípulos, porque eu sou manso. Sabe o que é essa palavra manso? É a palavra que é dita sobre Moisés. Moisés era o homem mais manso sobre a terra, ao ponto de Deus falar com ele cara a cara. Perdão dizer isso, né? Cara a cara, né? Ao ponto de falar com Deus face a face. Então, esse manso aqui é Moisés. É Jesus como o novo Moisés. Eu sou manso e humilde. Tapeinos. Sabe o que é tapeinos em grego? É aquele que é pequenino, aquele que é de baixa condição, aquele que não é autossuficiente, aquele que é dependente de Deus. Olha que coisa linda, né? Dependente de Deus. Aprendei de mim, porque eu sou como Moisés, manso. Em mim você não vai encontrar violência e agressividade. Pastor, né? Moisés, pastor. Sou manso. Sou praus. Praus em mim cai tapeinos. E sou humilde de coração. Meu processamento é um processamento de alma simples, humilde, pequeno. É lindo isso, né? E encontrareis, ele repete, e encontrareis descanso para as vossas psucais, para os vossos eus, para as vossas almas, para o vosso interior. Esse psicais aqui é o plural de psique. Então vocês vão encontrar o descanso que eu prometi, anapausin, agora em outra declinação, para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo, um jugo e um fardo. O que é o fardo? O fardo do aprendizado, da sabedoria. E o que é o jugo? O jugo da vida comunitária. O jugo da vida de discípulo, que um vai sendo equilibrado por Deus para não sobrecarregar o outro. Deixa eu ver o que mais eu escrevi, dá tempo? Tomar o jugo do céu. Ah, tem o jugo do céu e o jugo da Torá. Aqui o Senhor está dando o jugo do céu. Acabou o tempo, o mais eu falarei na Santa Missa de hoje. Celebro às 18h30 para os namorados, para os noivos e para o apostolado. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é a sua vez. Curta, comente, compartilhe o Evangelho como ele é. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Deus abençoe. E só agradecendo, hoje foi linda a nossa manhã de oração pelo clero, que foi aqui na Paróquia da Glória. Grande abraço, gratidão a todos. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.